agora a fixação da pena do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Recordando que, em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, a turma decidiu, nos termos do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, a partir de resolução da Câmara dos Deputados, suspender os 2 crimes relacionados a dano, o dano e a deterioração do patrimônio público, restando os 3 crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Da mesma forma que a gravidade e a intensidade das circunstâncias judiciais, a culpabilidade, motivos, consequências, são amplamente desfavoráveis ao réu. Delegado de Polícia Federal, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, mostrando novamente aqui o que já foi amplamente debatido na semana passada e nessa semana, é que houve essa cooptação do Estado brasileiro para que um grupo político se mantivesse no poder. As circunstâncias do crime, como salientado pelo ministro Flávio Dino, aqui eu encaixo nas circunstâncias do crime, demonstram também sua atuação menos efetiva no segundo semestre, principalmente de 2022, quando disputou as eleições e hoje é parlamentar, é deputado federal. O que não afasta serem desfavoráveis às circunstâncias judiciais, uma vez que já tinha montado aquele esquema da BIM paralela. Mas, realmente, nas circunstâncias do crime, eu valorei essa observação importante do ministro Flávio Dino. Dessa forma, em relação à organização criminosa, eu fixo a pena base em 4 anos, aplicando o artigo 2º e 4º, inciso 2 do Código Penal, da Lei de Organização Criminosa, e fixo a pena definitiva em 5 anos. O 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu fixo a pena base, já tornando-a definitiva por ausência de atenuantes, agravantes, circunstâncias, causas de aumento de pena ou diminuição, em 5 anos. Golpe de Estado, artigo 359-M, em 7 anos a pena definitiva. E o total das penas, fixo a pena para o réu Alexandre Ramagem em 17 anos de reclusão, regime inicial fechado. Aqui não há pena de multa, uma vez que as penas de multa não são previstas nem... aqui há a pena de multa, sim, em relação à organização criminosa, não há em relação aos danos, porque estão suspensos. Eu fixo em relação à pena de multa, eu fixo também 50 dias multa no valor de um salário mínimo cada dia multa. É o voto. Presidente, se o ministro Flávio Dino me permite, e o ministro Luiz Fux, que fala antes de me permitir, é porque, neste caso, nos outros casos, que são diferenças de meses, eu acho fácil a adaptação. Mas, neste caso, ministro Alexandre, eu pergunto a Vossa Excelência para um esclarecimento, porque eu estou chegando à pena privativa de liberdade em 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. E porque... Em abril de 2022, ele teve que se afastar do cargo, acho que foi isso, que ele se afastou. Exato. Então, ele já não participava especificamente nos atos, não há comparecimento nas reuniões e que tais. E 2 dos outros crimes estão suspensos. Ele responderá, se for o caso, quando tiver que responder. Então, a minha dosimetria não chega aos 17 anos, chega, como eu disse, a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias multa, exatamente por essa participação, que não é durante todo o período, ainda que ele possa ter participado à látare ou informalmente, mas não há uma comprovação efetiva disso, e por isso é que a pena aqui está dando a diferença de quase 1 ano, praticamente 1 ano. A Vossa Excelência é 16 anos, 1 mês e 15 dias. 16 anos, 1 mês e 15 dias. Ministra Carmen, se eu adequei ao ministro Flávio, qual a possibilidade
com todo respeito, ministro Flávio, qual a possibilidade da não adequação? Até porque não foi o ministro Flávio que me deu posse no Supremo Tribunal Federal, não foi meu vice no Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui, enquanto Vossa Excelência falava, eu fiz um cálculo rápido aqui, proporcional, eu havia fixado 5 anos para abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 7 anos para golpe de Estado. Então, eu vou me adequar fixando... Seja isso. Acho que essa foi a diferença. Então, eu fixo em 4 anos, 3 meses e 15 dias a abolição violenta e isso dá exatamente aqui pelos meus cálculos. Depois eu vou rever. Eu passo para Vossa Excelência. Tá, minha... 16 anos, 1 mês e 15 dias. Eu vou aderir à propositura da ministra Carmen Lúcia. Aliás, o ministro Flávio já tinha mesmo feito uma referência de que, durante uma etapa, havia necessidade de uma adequação sobre essa participação. Muito obrigada, ministro. Daria posse a Vossa Excelência de novo, se tivesse oportunidade. Agradeço. Eu gosto dessas... Espero não precisar tomar posse novamente. Não aqui, mas quem sabe em outro lugar. Vai que tem aí um... Ministro Alexandre, o voto de Vossa Excelência, então, a pena final fica em... Fica em 16 anos, 1 mês e 15 dias. Pois não, agradeço o ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Alexandre Ramagem Rodrigues? Presidente, sendo o último instante que participo desse julgamento, faço questão de dizer que... Ministro Flávio, ainda não é porque tem uma sequência ainda de sanções. Então, porque tem a perda de cargo, etc. Mas em relação aos réus individualmente, eu gostaria apenas de assinalar que, sendo um deputado federal, mando uma mensagem muito fraterna e de muito respeito ao Congresso Nacional. Tive a honra de integrar 2 casas parlamentares e desejo muito vivamente que aquela instância e a política, de um modo geral, continue viva, porque é, de fato, o coração e pulmão da democracia e capaz de atenuar ódios. Diferente do que alguns pensam, a hiperjudicialização da política é uma anomalia. Não é um sinal de vitalidade da democracia, é um sinal de falha da democracia no que se refere à instância política. Por que nós estamos aqui dirimindo leis, ações penais, conflitos partidários, ações diretas de inconstitucionalidade toda hora? É porque nós escolhemos, como impropriamente alguns chamam de ativismo judicial? Não, os feitos entram por estas portas, por essas janelas. E, de fato, isso é uma contra-utopia. O Poder Judiciário não é instância de solução de todos os problemas do mundo, da sociedade, do mercado, muito menos da política. Então, com muita, de fato, com uma nota de lamento que estamos aqui a julgar um deputado federal, qualquer que seja ele, com suas virtudes e defeitos, que com certeza esse senhor tem, mas neste caso o Ministério Público propôs a fatos, a provas, a necessidade do Supremo cumprir o seu papel. Do mesmo modo, aproveitando o ensejo, me dirijo às Forças Armadas, porque não há um julgamento das Forças Armadas, há um desejo de que as Forças Armadas cumpram a função preventiva geral do direito penal, mas ninguém, quem conhece que o Brasil tem 9.000 quilômetros de litoral, do Oiapoque ao Chuí, que o Brasil tem 17.000 quilômetros de fronteira terrestre, pode achar que existirá a indeclinável soberania nacional sem Forças Armadas fortes. Então, não há nenhuma mensagem aqui de enfraquecimento dessa instituição tão relevante para a democracia. E há, de fato, um desejo de que não haja mais, de fato, a necessidade da propositura de ações penais contra altíssimos escalões das Forças Armadas no nosso país. De um modo geral, claro, desejamos que os ditames da hierarquia, da disciplina, que estão no famoso 142 da Constituição, sejam de fato cumpridos em relação ao poder máximo, que é o poder civil. A hierarquia e disciplina não é dirigida pela função militar, é dirigida pelo poder civil. E quem diz isso é o artigo 142 da Constituição, poderes constitucionais. E é a partir dos poderes constitucionais que se estrutura
a cadeia de comando insta os conceitos de hierarquia e disciplina. Eu homenageio também, senhor presidente, o professor Dr. Paulo Gonet, titular da ação penal, o fez com caráter técnico, discrição, respeito aos direitos fundamentais e, sem dúvida, cumpriu, na minha perspectiva, muito bem o seu papel, sem histrionismo, sem virulência, mas com ponderação e assentado no parâmetro das leis. E por isso eu homenageio Vossa Excelência. Assim como também homenageio os advogados, presidente, porque não sei bem o que cada um disse ali fora, ou vai dizer amanhã nas entrevistas. Eu posso até imaginar, mas onde conta que é ali naquela tribuna e nas audiências que nós concedemos, eu quero testemunhar a altíssima qualidade do trabalho dos advogados e um trabalho leal. Ninguém usou essa tribuna aqui para tentar cumprir um papel diverso daquilo que lhe cabe. E por isso eu homenageio todos os advogados e advogadas que participaram. Presidente, também saúdo Vossa Excelência, o presidente Zanin, sobretudo pela serenidade. Eu creio que Vossa Excelência já nasceu nessa cadeira, acho que foi talhado para ela, pela serenidade, pela tranquilidade que passa, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu, por exemplo, estou muito feliz que lhe fiz sorrir, porque Vossa Excelência é quase impassível e isso é uma virtude nesse caso. Do mesmo modo, eu homenageio meus professores, Carmen e Fux, com quem sempre aprendo, desde que aqui cheguei, sempre faço alusão respeitosa a ambos, porque de fato, desde os primeiros passos profissionais, eu os admirava e lia suas obras e assistia suas palestras. Para mim é uma honra aqui estar. A minha ilustre antecessora, a ministra Rosa Weber, porque merece todas as nossas homenagens pela serenidade firme. De fato, ela conseguiu, tal qual uma rosa verdadeira, condensar duas qualidades num momento tão desafiador. Ela teve o caráter aparentemente frágil, mas ela soube também usar os espinhos, que são a marca da figura da justiça. Balança e espada. Acho que a Rosa Weber foi, num momento difícil, uma boa manejadora de ambos os instrumentos. Agradeço ao presidente Barroso, que nesses 2 anos que aqui estou, e aí ministro Alexandre, Vossa Excelência reverencia a ministra Carmen, eu reverencio a pessoa que eu conheço há mais tempo nesse colegiado, que é o ministro Barroso, desde 1995. Tenho a alegria de aprender com ele sempre e a sua presença aqui diz muito sobre o seu caráter, porque mostra que há uma dimensão de institucionalidade na sua presidência e eu, particularmente, me sinto muito confortável no julgamento difícil, dificílimo, ter a presença de Vossa Excelência aqui. Assim como também agradeço a presença do ministro Gilmar, meu professor, de fato, há muitas décadas, trabalhei junto com ele vários projetos, é, de fato, um decano que imprime autoridade a essa função, mas eu quero, ministro Alexandre, até em homenagem a Vossa Excelência, e concluo, destacar a figura do nosso decano de antes, do Celso de Mello, que tem sido muito leal com esse tribunal. Há pessoas que envergam esta toga e, quando a deixam, se dedicam a atacar e agredir o tribunal. Isso é uma deslealdade institucional, porque todo mundo que aqui passou com suas virtudes e defeitos, posto que esse não é um tribunal celestial. Então, o professor Celso de Mello, decano, sempre decano, professor e amigo do ministro Alexandre, tenho certeza que não concorda com tudo que fazemos aqui, ainda bem, mas ele sabe falar quando é necessário falar, da sua autoridade de magistrado aposentado, e, eventualmente, quando não concorda, ele guarda o recato institucional de quem teve um dia a honra singular de envergar essa toga. Por isso, também faço essa homenagem e concluo, senhor presidente, dizendo que, em relação ao réu Ramagem, todos os elementos trazidos pelo estimado relator e com a ponderação feita pela ministra Carmen conduzem a minha reflexão, com a ressalva já feita em relação à técnica do 29, parágrafo 1º. E a esta adesão
ao trabalho e às sugestões do eminente relator mostram, de fato, a admiração que eu tenho pela sua figura firme, corajosa e, ao mesmo tempo, fiel ao caráter técnico da nossa função. É falso, é mentiroso, todo discurso no sentido de que aqui o ministro relator se ouve com uma indevida utilização de critérios políticos. Isso é uma mentira. E é uma mentira que deseduca a sociedade. Normalmente, quem faz esse discurso dessa hermenêutica exótica são os que, de fato, politizam os julgamentos. É como se fosse uma metáfora bíblica do lobo e do cordeiro. A pessoa aparentemente é uma coisa, mas na verdade é outra. Então nós temos que, ministro Alexandre, até em homenagem ao seu sacrifício pessoal e da sua família, reconhecer isto. Ninguém gosta de fazer julgamento criminal. Eu estou exercendo 14 anos a judicatura, 12 anos na Justiça Federal, 2 anos aqui no Supremo. E nunca vi um juiz ou uma juíza feliz por pronunciar um veredito condenatório. O ministro Fux, que foi magistrado, sabe disso. E é importante comunicar isso à sociedade. Ninguém cumpre esse dever com alegria. Não, certamente que não. É angustiante, é difícil. E neste caso, particularmente, o eminente relator tem pago preços injustos. Injustos não por ele, injustos pela família dele. Hoje eu conversava com o ministro Zanin. Eu sou pai. Pai, mãe, avô, tio, todos nós somos, de algum jeito. Padrinhos. E nada nos incomoda mais do que a nossa família pagar preços que não lhe pertencem. Então, o ministro Alexandre, a essas alturas, detentor de uma trajetória vitoriosa em vários cargos, consegue lidar com tudo, menos com o preço que a família paga. Assim é também em relação a mim. Minha esposa aqui está e sabe disso e acompanha essa angústia. Então, eu sei que o ministro Alexandre vê aqui como um ponto de chegada, mas há outros julgamentos, outras tarefas. Sua Excelência vai assumir no dia 29, para nossa alegria, a vice-presidência do tribunal, mas creio que é um ponto alto da sua trajetória e por isso eu homenageio, coisa que normalmente não é muito comum no nosso meio. Às vezes há as homenagens formais, as homenagens de praxe e estilo. Nesse caso, Sua Excelência sabe que são palavras de quem acompanha e compartilha e desejo mesmo que na história do Supremo nós não tenhamos que viver um outro momento tão difícil quanto esse. Que a democracia funcione bem, que todos respeitem as eleições, que o discurso de ódio feneça, que a política seja a instância de mediação de conflitos e não de judicialização de conflitos, porque, de fato, a sobrecarga do Supremo é imensa e indesejada por parte dos que aqui estão. Então, esse julgamento, presidente, se presta a múltiplas mensagens, mas tenho certeza que todos nós que participamos procuramos fazer o melhor e por isso eu enalteço muito especialmente a figura do relator e transmito o seu abraço a toda a sua família. Acompanho o relator em relação a esse último réu e devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Só presidente, agradecer ao ministro Flávio. Agradeço ao ministro Flávio Dino, inclusive pelas generosas palavras que me foram dirigidas. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, depois dessas sensíveis palavras do ministro Flávio Dino, como da sua peculiaridade verbal, eu apenas vou me limitar a dizer que não vou participar da dosimetria, mas também gostaria de saudar Vossa Excelência pela seriedade, pela sobriedade com que conduziu esse julgamento, saudar todos os meus colegas integrantes da turma pelo respeito ao dissenso parcial que é natural
no julgamento de um órgão colegiado e saudar os advogados que, no meu modo de ver, atuaram com excelência na tribuna desta Corte. Nosso presidente eu saúdo todo dia, toda vez que tem um plenário, e de sorte que é implícita a minha saudação em razão da nossa antiga amizade. Agradeço, ministro Luiz Fux. Nesse caso, a ministra Carmen Lúcia já havia votado, e eu também... Eu também estou acompanhando aqui o eminente relator em relação a essa dosimetria e devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Alexandre, para as demais providências que serão fixadas no julgamento.